Olá, meus queridos amigos, um forte abraço para todos vocês. Eu sou Ailton e esse é o canal O Vigilante, ok? Estamos aqui, eu tô lendo aqui, tô misturando as coisas. Então, estamos aqui justamente para mostrar para vocês uma coisa que aconteceu há um tempo atrás. Vocês estão lembrados aí que a CPI andaram massacrando um assessor do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, todos os que apoiam Jair Bolsonaro estão sendo massacrados constantemente, né? Mas não tem problema não, vão acabar vencendo, ok? O que acontece? O assessor de Bolsonaro ele foi acusado indevidamente, certo? Não foi acusado, vamos dizer assim, e depois absolvido. Ele foi acusado de um crime inexistente, ok? Não houve crime, o que é diferente de ter um crime e a pessoa ser absolvido por não ter praticado tal. No caso dele, não houve o crime, tá certo? E agora, né, esperamos que se conclua isso, mas há a possibilidade dele começar a processar todos os que participaram, porque denegriram a imagem dele. Aliás, o Randolph cantou de valente, bravo que só ele lá, que ele é muito bravo, ele é muito bravo, certo? Mas é lá, né? Então, ele cantou de valente, gritou, falou, ameaçou, faz um monte de coisa, certo? Como se fosse a mais pura verdade. E hoje se comprova que era tudo mentira, armação, nem crime existiu. Presta atenção no que eu vou mostrar para vocês, olha aí. É terrível isso. A hora e a vez do assessor de Bolsonaro processar a todos que o acusaram por um crime inexistente. Eu já falei. Uma coisa é você ser acusado de um crime, certo? O crime existir, mas você ser inocentado, você ser absolvido. É uma coisa. No caso dele, ele foi acusado de um crime inexistente, onde não existia crime. Ok? E o pior, por gente que sabe muito bem o que está fazendo. Não era por leigo, não. Presta atenção, tá aqui o assessor. Por esse gesto que ele fez aqui. Ele está arrumando a lapela do paletó dele. Então, ele fez assim, ó, com a mão, acertando o vinco, né? E foi dado como um gesto terrorista. Terrível isso, hein? Presta atenção. Felipe Martins foi sumariamente absolvido. Olha aí, sumariamente absolvido de uma acusação de racismo feita por um promotor de justiça, que deveria conhecer melhor, né? Em um processo criminal, tendo o juiz citado textualmente que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ok? Então tá aí, não constitui crime. Eu vou ler de novo. Tendo o juiz citado textualmente que o fato narrado evidentemente não constitui crime, certo? Artigo 37, ó, CPP tal, artigo 397, 3, inciso 3, ok? Vamos lá. Isso é completamente diferente de absolvição por falta de provas. Viu a diferença? Absolvição por falta de prova. Ali é absolvição por não existir crime, tá? Inexistente. Então veja bem, ó. Por exemplo, onde o promotor não consegue comprovar a existência de um crime. Então tá aí. Existe a falta de prova de que existiu um crime ou de que a pessoa praticou o crime. Então, isso aí é uma absolvição por falta de provas, ok? Aqui, o crime sequer aconteceu. Não aconteceu o crime. Foi uma suposição deles, ou sei lá o que mais, né? Para incriminá-lo, ok? E o crime realmente não existiu. O promotor moveu o aparato judicial para processar um cidadão por um crime inexistente. Repito, é grave, ok? Eu falo, ainda partindo de um promotor, que no mínimo teria que conhecer, e conhece. Então não fez nada sem querer. Concorda comigo? Que ele é um promotor, então ele não fez nada sem querer. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Então, o crime inexistente, não existia crime, tá? Isso dá direito a Felipe Martins
Isso agora dá o direito para ele, tá? De processar todos que o acusaram na prática do crime inexistente. Por quê? Manchou a imagem dele. Porque foi o quê? Espalharam o nome dele, a imagem dele como um criminoso. Isso rolou não só no Brasil, foi para todo mundo. Muitos países no mundo inteiro. Foi divulgado a cena e foi divulgado o ato, né? E a cara dele apareceu. Então é muito grave o que aconteceu, não é uma coisa simples. É muito grave. E também mancha o nome do presidente Bolsonaro. Olha, ele é assessor do presidente do Brasil, Bolsonaro, aquele que todo mundo lá fala que é genocida, que é isso aqui. Vocês entenderam? Porque associam tudo, uma coisa na outra. Então a coisa é muito mais grave do que simplesmente uma acusaçãozinha. Não é uma acusaçãozinha de um crime, certo? Que não existiu, simplesmente. Envolve aí o presidente, envolve o nome do presidente, o nome do governo do Brasil, o nome do Brasil, envolve muita coisa, porque isso espalhou para o mundo inteiro, porque a esquerda não perde tempo. A esquerda espalha para o mundo inteiro, rapidinho, para o mundo inteiro, tá vendo? Olha o que nós falamos, a gente precisa de ajuda para tirar ele de lá. É assim, entendeu? Então, aqui, ó, isso dá direito a Felipe Martins de processar todos que o acusaram da prática do crime inexistente. Inclusive o próprio promotor de justiça. Eu acho que o promotor é o principal. Porque o promotor, ele tem um amparo legal na lei, mas tem alguma coisa lá que não se encaixa. Olha aqui, ó, tá? Inclusive o promotor de justiça, que não pode se esconder atrás do manto da independência funcional. Que ele tem essa independência, certo? Então ele não pode se esconder atrás desse manto. Por quê? Porque não dá essa cobertura para ele, que fez uma acusação que não é verídica. E uma pessoa foi passada para o mundo inteiro, não só no Brasil, né? Que essa pessoa é um criminoso. E outra, com a imagem de terrorista. Porque é tido como um sinal terrorista. É grave. É muito grave isso, certo? A lei de abuso de autoridade pode ser usada nesse caso. Tá vendo aqui? A lei de abuso de autoridade pode ser usada nesse caso contra o promotor. Tá certo? E espero que o assessor do presidente faça isso. Processe todos, inclusive o promotor. Que processe todos, um a um. Inclusive jornalistas, né? Aí, ó, desde jornalistas que o chamaram de supremacista branco. O jornalista, ele não fez jornalismo, fez acusação, certo? Por causa do gesto arrumando a lapela do paletó. Até os esquerdopatas das redes sociais, passando ainda pelo promotor do caso, certo? Tem que processar todo mundo. Não pode deixar para lá, não pode deixar passar. Presta atenção aqui, ó, certo? Para você ver. Olha, nessa mesma sessão do Senado, um dos principais assessores de Jair Bolsonaro foi acusado de fazer gestos que apoiam e promovem a supremacia branca. Felipe Martins é assessor especial de assuntos internacionais da presidência e faz parte da ala olavista do governo. Na sessão do Senado, que cobrava o Ministério das Relações Exteriores sobre a demora na compra de insumos e doses de vacinas contra a Covid-19, Martins foi gravado ao fundo fazendo este gesto. Terroristas internacionais de extrema-direita fazem exatamente esse gesto para promover a supremacia branca, ou seja, que pessoas de origem branca são superiores às de outras raças. Em seguida ao gesto de Martins, o senador Randolfo Rodrigues, de oposição ao governo Bolsonaro, pediu que ele fosse retirado pela Polícia Legislativa. A presidência da Casa pediu a investigação, mas não interrompeu a sessão. Não aceitamos que um capacho do senhor presidente da República venha aqui ao Senado, venha aqui, durante a fala do presidente do Senado, nos desrespeitar. Então, presidente, antes de continuar essa sessão, a primeira providência é que a Polícia Legislativa do Senado tome
as providências que são necessárias em relação a esse senhor. Não existe mais limites a serem ultrapassados. No Twitter, o assessor especial de Bolsonaro negou que tenha feito o gesto de forma proposital e alegou estar arrumando a lapela. Ele ameaçou com processo quem afirmasse que o ato seria uma mensagem a supremacistas brancos. Estão vendo? A imprensa foi no embalo. Esse jornalista, se você prestar atenção, ele não fez acusação. Esse jornalista aí, ele não fez, ele relatou. Ele relatou os fatos e quem estava alegando que era, que não era. Então esse aí, mas houve jornalistas que não, já condenaram ele, que tem jornalista que ele não faz jornalismo, ele faz acusação, ele faz o trabalho de promotoria, na verdade. Então, esses todos têm que ser processados sim, certo? E o promotor cometeu um erro grave, tanto que o juiz mostrou para ele. Não existe crime, o promotor sabe disso. Então é muito grave, porque eu falei, envolve o governo brasileiro, a imagem do governo brasileiro, porque o mundo tomou conhecimento não que era Felipe Martins, mas que era o assessor de Bolsonaro. Então a imagem do presidente manchada. O governo brasileiro é manchado, e eles dizendo, não, ele é genocida, ele mata a gente por mau prazer, ele tem prazer. É assim que eles estão anunciando no mundo. E isso aí serviu o quê? Para alavancar mais. Então ele tem todo o direito e deve fazer isso, processar todos. Inclusive, ele teria que pedir aí, certo? Que fosse divulgado para o mundo inteiro, na mesma intensidade, pelas emissoras que divulgaram, certo? O jeito negativo da história, divulgar de forma positiva, contar a verdade. Ó, foi divulgado assim, não é verdade. Não aconteceu nada, é tudo armação, tá? Tem que ser mostrado para o mundo. Tem que se consertar por completo. Porque não adianta chegar aqui, dar uma bronquinha ou dar 10 mil reais de indenização e morrer o assunto. O mundo inteiro conheceu uma história mentirosa, negativa. Então tem que ser consertado. Tem que ser reparado isso, mas tem que ser reparado para o mundo inteiro ouvir. Não é verdade? Deus que abençoe todos vocês e vamos lá aguardar o que vai acontecer com isso, porque é uma tremenda injustiça, né? Mancha a reputação de uma pessoa, a vida de uma pessoa, tá certo? Porque tem muita gente que não fica sabendo que o crime não existiu. Conhece quando ele é acusado do crime, mas não conhece quando ele é absolvido do crime. Aí, para todo mundo, ele vai passar como criminoso. Shalom, um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês, até o próximo vídeo. Obrigado pelo seu carinho, fica com a gente. Se inscreve no canal, dá uma força, tá bom? Um abraço para todos.